Meus amados e queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Falta 2 minutos para 1 hora, dia 12, a madrugada de domingo. Eu vim aqui gravar um vídeo. Meu irmão, eu vou estar lendo no livro de Mateus alguns versículos, capítulo 5, alguns versículos 43 ao 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai-vos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Aqui. Se amarás o teu próximo e aborrecei o teu inimigo. Você ama o seu próximo, o inimigo fica com raiva, ele não vai gostar. Eu, porém, mas é para amar o próximo, eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Nossos inimigos nós devemos amar. Falar bem àqueles que falam mal deles, inverte. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam. Quem nos odeia, que nós devemos fazer o bem. Aquele que nos maltratam e nos perseguem, nós devemos estar orando, para que sejam filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons. O Senhor, Ele faz que o sol se levante sobre maus e bons. Chuva desça sobre justos e injustos. Assim que o Senhor não separa para mandar chuva e sol, é para a gente poder amar, fazer o mesmo. Amar aquele que nos odeia e bendizer aquele que nos maldizem. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se nós amarmos a pessoa que nos amam, não faz diferença. Aquele que me ama, se eu amar aquele que eu vou amar, mas assim, se eu amar somente aquele e aquele que não me ama deixar para lá, não vai fazer diferença. A gente tem que amar aquele que não nos ama também. E se saudais unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Se saudardes, a gente saúdo com a paz do Senhor Jesus, igual Jesus saúdo. Eu vi aqui escrito a palavra, Jesus, né? Como é que é? Ele saudava, ele cumprimentava com a paz do Senhor Jesus, com a paz. Então, se nós cumprimentarmos com a paz, se nós saudarmos a pessoa com a paz e aquele que está do lado não cumprimentar e a gente não der crédito a eles, Deus quer que a gente faça certo. E se saudarmos unicamente os vossos irmãos, isso é para nós. A gente sauda os irmãos, aquele que não é, fica de lado. Então, do jeito que você sauda, cumprimenta, tem que cumprimentar também. Eu presto muita atenção quem está do lado para cumprimentar, porque eu já tive muita decepção. Pessoas que chegam e dão aquele abraço do lado da pessoa que está com você
E eu precisando de um abraço ali, de uma palavra, precisando de uma atenção, porque a palavra está aqui, uma atenção, e não tinha atenção. Então hoje eu já sofri isso, sabe? Então assim, quando você cumprimentar uma pessoa, que você cumprimentar aquela que está do lado também. Talvez não vai ser com a paz do Senhor que você vai levar um susto, né? Que se bem que hoje em dia tá as religiões, que a gente não tem, a gente não tem religião, nós seguimos a Bíblia. Então as religiões hoje tá tudo cumprimentando, com a paz de Jesus, com a paz de Maria também, sabe? Então, meus amados, nós que somos cristãos, e se saudardes unicamente vossos irmãos, saudarmos unicamente meus irmãos em Cristo, vou saudar eles e o outro vai ficar de lado. Aí você tem que cumprimentar ele. Tá ensinando, a Bíblia ensina de tudo. Como diz, até fazer bolo, a Bíblia ensina. Sede, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. A palavra do Senhor para os nossos corações. Amar os nossos inimigos, orar pelos que perseguem, saudar também aquele que está perto do seu irmão. Por que saudar só seu irmão? A palavra do Senhor está nos corrigindo, né? Meus queridos irmãos, eu vou testemunhar. Falei para vocês que eu ia testemunhar um dos vídeos aí passado. É que é importante, muito importante. É que eu morava em outra cidade, onde eu me converti, lá em Belo Horizonte. Aí eu morava em outra cidade, eu morava em uma casa no fundo, a casa do proprietário era na frente, e a minha era no fundo. E eu pagava aluguel, né? Eu era inquilina. E as filhas dele tiveram amizade comigo. E ele vendo que eu ia para a igreja, voltava para casa, ia para o serviço, voltava para casa, ele viu aquela dificuldade da minha vida, ele viu um testemunho, um bom exemplo, né? Aí ele falou comigo assim, a filha dele tinha 15 anos na época, ô dona Marlene, o pai dela, super católico, a Nicinha vai com a senhora na igreja. Eu falei, o quê? E corri e fui orar, falar com o pai. Fiquei muito feliz. Aí fomos. Aí levantou contra a mãe dela. Mas ela ia na minha porta, né, brigar comigo. Mas eu nunca chamei seus filhos para a igreja. Eu falei, mas não sou eu não, é Jesus, é Espírito Santo. Não vinha convertida. Aí não tinha nem um ano, nem 6 meses de convertida. E eu ganhei alma para Jesus. Aí no outro dia, a menina falou comigo assim, eu não vou na igreja mais não, porque a minha irmã, ela tá falando que eu tô envergonhando a palavra, a católica, que nós somos católicos. Eu falei, não, é assim mesmo e tudo. Mas só que, quando foi no próxima semana, a irmã dela foi também. Aí até eu chegando lá na época, na Batista, o irmão, o jovem irmão, falou assim, na época, falou assim, como é que você trouxe? Como é que você conseguiu? É Jesus. Aí, resumido, as 4 filhas dele, todas se converteram a Jesus. Para a glória e honra do Senhor, meus irmãos, as primeiras pessoas que eu ganhei para Jesus. Glória a Deus. É desse jeito, meus irmãos. É muita dádiva, é muita alegria. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Não foi eu. Eu fui só um instrumento do Senhor. É Jesus que faz isso. Aí depois eu fui para a Assembleia, que eu precisei ir para a Assembleia, o Espírito Santo de Deus estava me cobrando. Eu estava sendo liberta numa igreja de porta larga e eu fui para a Assembleia. A Assembleia nessa época era fogo puro. Eu sempre digo, eu falo, não, eu nasci no fogo. Nossa, Deus, era pentecostal mesmo. Ixi, o fogo de si, Espírito Santo falava. Na escola dominical, se escutar aquele barulho assim, nossa, era poder de Deus. Era muita obediência, muita obediência. Uma igreja não era rígida. Essa igreja, ela doutrinava, ela ensinava os costumes, ela ensinava como é que se deveria comportar. Mas Deus está no controle. Muita coisa mudou
mas o nosso Jesus continua sendo o mesmo. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Meus amados irmãos, Jesus é bom. Escreve aí no comentário, conversa comigo. Só eu que estou conversando com vocês, meus amados. Fala alguma coisa aí nos comentários. De onde você fala. Quando eu cumprimentar você com a paz do Senhor, só eu que cumprimento. Vocês têm que falar amém. Responde. Corresponde aqui com a irmã Marlene, com a missionária Marlene. Assembleia de Deus, antigamente, tinha as pessoas, os pregadores, né? Glória a Deus. Os pregadores, eles falavam assim: quem quer ser missionário, vem aqui na frente. Quem quer ser missionária, vem aqui na frente. E eu recebi, oraram por mim, para a glória e honra do Senhor. Porque missionário, irmão, é aquele que está preocupado com a sua família, aquele que está preocupado, aquele que, se não tem como falar, você ora. Ora por essas pessoas, ora pela família. Já é uma missão. Não é só aqueles que saem para fora, não. Eu aprendi isso com o Espírito Santo. Mas então, meus amados, voltando a falar das meninas, todas elas batizaram, todas elas casaram com cristão. Uma delas até tem um filho já grande, ele deficiente, mas ele é muito amado. Mora mais longe de mim, né? Que eu moro na cidade, eles moram em outra. Aí faltou os pais, que já estão idosos, para se converter. Aí elas falam assim, que eu tenho que voltar para lá para acabar de fazer a obra. Mas a obra é do Senhor. Ele manda e nós obedecemos. Né, meus amados? Eu vou gravar um outro vídeo de oração. Amém, meus queridos? Recebam a bênção do Senhor. Sejam todos abençoados. No nome santo do Senhor Jesus. Você e sua família. Amém? Viva a vida em Cristo. Que Jesus, Ele é a vida. Digita aí um amém para a irmã Marlene. Por favor. Quem não é inscrito, inscreve. Por favor. Deus é conosco. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vou estar gravando outro vídeo para eu orar. Amém, queridos?